Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. E vamos dar continuidade ao nosso Evangelho com a nossa prece inicial da noite de hoje. Mas antes eu gostaria de ler um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, aonde Jesus ele define, como diz, claramente as qualidades da prece. Que diz: quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade. E vamos pedir a Deus que Ele nos dê força, coragem, paciência e resignação. Assim sendo, vamos silenciar nossas mentes, silenciar nosso coração, elevar nossos pensamentos a Deus e digamos: Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirigimos neste momento. Se o nosso pedido é inconsiderado, perdoai-nos. Se o julgardes justo e útil, que os bons espíritos executores da vossa divina vontade nos venham auxiliar para que esses votos sejam cumpridos. Sejam votos de exaltação, Senhor, e que a vossa vontade seja feita. Se os nossos desejos não forem atendidos, é que entrem vossos desígnios experimentar-nos, e nós nos submeteremos sem queixumes. Fazei que se não apodere de nós o desânimo, e que nem a nossa fé e resignação sejam por isso abalados. Abençoa-nos, Senhor, dai-nos força, paz. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Olá, meus queridos. Vamos para mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje será do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, o item 75, intitulado Pelos Espíritos Endurecidos. O prefácio nos diz que os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens, nos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles que odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Capítulo 10, no item 6 e capítulo 12, nos itens 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São os mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir. O que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo,
que uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Dando continuidade, vamos realizar algumas reflexões a respeito dessa leitura. O Evangelho vem trazendo para nós a prece pelos espíritos endurecidos. Primeiramente, meus irmãos, é preciso compreendermos que todos nós estamos buscando de alguma maneira o nosso aperfeiçoamento. Mas ainda há entre nós aqueles espíritos que se comprazem com o mal, que fazem o mal, sejam espíritos encarnados ou sejam espíritos desencarnados. Por isso é tão importante que nós, ao fazer um exame de consciência, nos lembremos de quando Jesus, nosso mestre e amigo, nos recomenda reconciliar-nos o mais depressa possível com aqueles espíritos com os quais nós temos alguma questão pendente. Quando Jesus recomenda essa reconciliação com os nossos adversários, não é somente com o objetivo de apaziguar as discórdias nessa existência, mas também de evitar que elas se perpetuem em outras existências futuras. A oração, meus amigos, é sempre um grande aliado nos momentos em que nos deparamos com espíritos que ainda agem de maneira a se comprazer com a prática do mal. Sabemos que esses nossos irmãos ainda encontram-se em processo de não entendimento do Evangelho de Jesus e dos preceitos do amor universal. Não compreende ainda as leis naturais criadas por Deus para reger toda a nossa existência. Esses espíritos, meus irmãos, como o prefácio nos explica, podem ser aqueles mais grosseiros, que fazem o mal de maneira clara, sem esconder-se. E o Evangelho nos explica, inclusive, que mesmo com essa natureza bruta e grosseira, como muitas vezes nós observamos, eles agem de maneira a realizar o mal mais por instinto do que por intenção. Ou seja, são espíritos ainda que não desenvolveram a educação dos sentimentos ou dos preceitos morais. Estes encontram-se em alguns momentos, muitas vezes, mais suscetíveis à conversão, ou seja, à mudança de atitude, uma vez que eles não agem de maneira premeditada. O Evangelho nos fala que existem outros, os espíritos maus que são hipócritas, aqueles que fazem de tudo para serem vistos como boas pessoas, praticantes do bem, mas na verdade se portam como enganadores dos demais, aproveitando-se da confiança que lhes é colocada para praticar o mal, ou seja, são aqueles que maqueiam a sua conduta, que não reconhecem em si ainda a necessidade de reformar-se
e buscam justamente as máscaras para parecerem pessoas boas perante os demais. Que nós possamos, meus irmãos, em qualquer que seja a circunstância, que nos encontremos com algum espírito que pratica o mal, que nós possamos primeiramente orar e rogar a Deus por ele, para que ele possa encontrar a luz da verdade, o caminho e a vida, através dos ensinamentos de Jesus. E a nós cabe também avaliar o nosso comportamento, para que não hajamos envolvidos pelo mal, seja intencionalmente ou não intencionalmente, que nós possamos nos educar a fim de que sejamos instrumentos do amor, da justiça e da caridade. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Prece e fluidificação das águas. Venho aqui humildemente pedir a Jesus e sua equipe de espíritos, guardiões e espíritos amigos, que ilumine com fluidos salutares divinos todas as águas do nosso planeta Terra. Onde houver uma fonte de água, uma gota de água que esteja iluminada, que vire medicamento, que ao ingerirmos, passamos a sentir a água lavando o nosso organismo e assim levando todo o mal, não só do corpo, mas do espírito também. Que essa água venha matar nossa sede de amor para com o nosso próximo, nossa falta para com o nosso próximo. Nos ajuda, Jesus, através dessa água fluidificada que vamos beber agora. Nos ajuda e nos ensina a sermos mais irmãos e a sermos cristãos de verdade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.